capítulo de número 23. Eu ia começar lá em 1 Pedro, mas eu vou inverter as ordens aqui. Livro de Lucas, capítulo de número 23. Amém, igreja? Amém, nós vamos esperar. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir aqui um pedacinho de água, por favor. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 23. Amém? Lembrando que nós temos Bíblias novas aqui para emprestar aos irmãos. Já está emprestada, né? Graças a Deus, a nosso irmão Anderson e a irmã Jennifer fez uma doação de 2 Bíblias lindas, novinhas, para emprestar para os irmãos aqui durante o culto. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Agora todo mundo achou? Obrigado, irmão. Livro de Lucas, capítulo de número 23. Nós vamos começar a leitura pelo versículo 39. Lucas 23, versículo 39. Os 2 malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Você pode sentar, por favor? Feche os teus olhos por um minuto, eu quero fazer uma oração. Deus meu, obrigado por esta palavra em que nós acabamos de ler. Seja louvado, glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. Nós te agradecemos e lhe bendizemos o nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Fala conosco nesta manhã de domingo, em nome de Jesus, domingo de Santa Ceia, porque aqui na nossa comunidade a Santa Ceia é todo segundo domingo do mês e o culto começa às 9 horas da manhã. E eu quero te agradecer e louvar o Senhor por isso, em nome de Jesus. Bendito é o teu nome para todo sempre. Fala conosco nesta manhã, papai, em nome de Jesus, e realiza em nós a tua vontade e o teu querer. E coloca por terra toda obra maligna, no nome de Jesus, que possamos exaltar e glorificar o Senhor e compreender a tua palavra. Quem crê, diga amém. As palmas é para louvar ao Senhor Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, esta palavra já é bem conhecida pelos irmãos, acredito, que fala sobre os 2 homens que foram crucificados ali, junto com Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que um deles blasfemava contra o Senhor. Mesmo naquele momento, antes da sua morte,
Percebe-se que ele tinha um coração duro e ainda blasfemava contra o Senhor. Triste, porque mesmo naquela situação ele não se curvava, né? Seus pensamentos continuavam os mesmos, dureza de coração. Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas não falava com humildade, com arrependimento, não. Agora, o que eu acho interessante é que um deles sabia que Jesus tinha um reino. Um deles sabia que Jesus tinha um reino. E provavelmente, pela escrita sobre a sua cabeça, este é o rei dos judeus. Mas como que ele sabia? Como que ele sabia que Jesus podia salvá-lo? Dentro desta palavra em que nós acabamos de ler, se você ler este capítulo, percebe-se que tinha ali zombadores. Zombadores que gritavam: salvou os outros! E agora? Aí no versículo 35, vai dizer assim: o povo estava ali a tudo observar, tanto as atitudes, também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Ali havia pessoas zombando daquele momento da crucificação, zombando do Senhor. E percebe-se que em meio àquela zombaria, aquela gritaria, o ladrão soube do que estava escrito naquela plaquinha: este é o rei dos judeus. Mas não somente isso, como eu também creio que naquele momento da crucificação, houve algo dentro dele que começou a mover os seus pensamentos, os seus sentimentos. E eu acredito que diante do Senhor ali, ao lado do Senhor sendo crucificado, algo havia tocado em seu coração. Quando você veio para Cristo, você veio porque algo tocou em teu coração. Quando você recebeu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, você o recebeu porque algo tocou em teu coração. Talvez você também vivia uma vida de trevas. Talvez você também andava no pecado, errante por este mundo. Mas de alguma maneira Deus falou contigo. De alguma maneira Deus tocou no teu coração. Às vezes Deus usou um crente, ou às vezes Deus usou até mesmo um ímpio. Assim como ele usa aqui no versículo 35, em meio àquela zombaria, destaca-se o rei dos judeus, da boca dos ímpios. Talvez você até aceitou a Cristo por influência de um ímpio. E agora este homem está ali. Minuto antes da sua morte. E ao lado dele, a maior oportunidade da vida de todos nós, não só dele, mas a maior oportunidade de todos nós. Enquanto um com grosseria não reconhecia os seus erros, os seus pecados, porque tem muitos assim.
que até mesmo na hora da morte, até mesmo na angústia da morte, eles não vão reconhecer o Senhor, eles vão manter o seu coração duro, não vão acreditar em Deus, não vão acreditar em Cristo e vão partir desta terra sem a salvação. Mas tem muitos que, como este homem, vão olhar para Cristo e ver o único caminho, a única verdade e a vida. Assim como foi comigo, assim como foi com muitos dos irmãos. Nós olhamos para Cristo e vimos nele ali algo muito mais do que a religião. Nós olhamos para Cristo e enxergamos nele a salvação da nossa vida, a salvação da nossa alma. E aquele homem, ele vai olhar para Cristo e vai dizer: e acrescentou Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Diz assim comigo, ele pediu para ser lembrado. Fala mais alto, ele pediu para ser lembrado. Queridos irmãos, eu lembro que um dia alguém pregando para mim me diz a seguinte palavra: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa o teu passado, não importa o que você tem feito da tua vida, mas se realmente hoje há no teu coração o desejo de ter um encontro verdadeiro com o Senhor, você precisa entregar a tua vida a Cristo. Muitas pessoas vão olhar para si mesmo e vão dizer: eu não posso, eu não tenho condições, eu não mereço. Realmente, você não pode, você não tem condições e você não merece. Como eu também não mereço, como eu também não tinha condições nenhuma. E nenhum de nós tem. Mas você precisa entender uma coisa: a salvação não é por esforço humano. A salvação não é por merecimento. Você não é salvo porque você merece ser salvo. Você é salvo pela graça do Senhor. E aí alguns vão dizer: mas como pode um homem, depois de tantos anos de perversidade, depois de tantos anos de pecado, depois de tantos anos de crime, de imoralidade, de crueldade, entregar a sua vida e ser salvo assim, de repente? É assim. Não importa quanto tempo você andou perdido neste mundo, não importa o que você tem feito neste mundo, mas se você entregar a tua vida a Cristo hoje, a tua salvação, ela começa hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava lá, ao lado do Mestre, ao lado de Jesus. E quem sabe, naquele momento pode ter passado um filme na sua cabeça. E aquele filme era mostrando e revelando a ele a oportunidade, era agora ou nunca mais. Talvez ele tenha pensado naquele momento: eu fui rebelde, eu fui mau. Talvez ele tenha pensado naquele momento: eu não respeitei pai nem mãe, eu não respeitei princípio algum, eu fui cruel durante toda a minha vida, eu não respeitava ninguém, eu não respeitava os homens. Quem sabe ele pode ter pensado naquele momento: eu era um dependente químico. Quem sabe ele pode ter pensado naquele momento: eu sempre fui um adúltero. Quem sabe ele pode ter pensado naquele momento: eu sempre fui um criminoso, eu sempre fui um homem mau. Quem sabe você tem pensado dessa forma e tem julgado que não merece a salvação pelos teus atos. Quem sabe os outros te condenam por aquilo que você fez. Mas eu quero lembrar você nesta noite que neste lugar você está diante do Senhor e o Senhor, Ele pode escrever o teu nome no livro da vida. Porque Deus não olha para o teu passado como você olha. Deus não olha para o teu passado como as pessoas olham. E Deus não te julga como as pessoas te julgam.
Jesus veio a este mundo com um propósito de salvar e de tirar você deste mundo da perdição. Se você acredita, diga: eu acredito. Diz assim comigo: Deus tem propósito. Jesus, em sua compaixão, tirou um ladrão do pecado e o salvou. Jesus, em sua compaixão, ele tira o homem do adultério. Ele tira o homem da pornografia. Jesus, em sua compaixão, ele tira o homem do crime. Jesus, em sua compaixão, ele tira o homem dos laços, dos prazeres desta vida. E ele dá ao homem uma nova oportunidade, uma nova chance de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi Ele quem derramou sangue para nos purificar. Foi Ele que derramou sangue para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem um propósito ainda hoje sobre a tua vida. Ele tem um propósito ainda hoje sobre você. Deus, Ele quer te resgatar. Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer te libertar dessas coisas que estão te prendendo, te amarrando. E você muitas vezes não consegue se libertar disso por conta própria. Você não consegue se libertar disso sozinho. Mas eu vim dizer a você nesta manhã de Santa Ceia, oh glória, que o Senhor pode dar um rumo novo à tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque um preço foi pago pela tua libertação. Um preço foi pago para te libertar das paixões desta vida. Um preço foi pago para te libertar das coisas deste mundo. Eu quero falar algo para você nesta noite que está preso ou presa no adultério. Eu quero falar para você nesta noite que está preso ou presa na fornicação, na pornografia. Você que não desgruda do teu celular vendo filmes eróticos ali, pornográficos. Eu digo isso para homem, para mulher. Porque hoje não é só homem que fica vendo pornografia. Tem muitas mulheres viciadas em pornografia. E não se escandalize do que eu vou dizer. Eu não estou dizendo só de mulheres solteiras, mas de mulheres casadas, viciadas em masturbação e pornografia. E Jesus, Ele pode te libertar disso. Jesus, Ele pode te libertar desse mal. Jesus, Ele pode te libertar dessa dependência que foi criada em você. Porque foi para isso que o Senhor veio ao mundo, para nos libertar. E talvez você ainda anda preso no teu mundinho de pecado, porque você não tem noção do preço que foi pago pela tua liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Foi pago um preço muito alto para que você seja livre. Foi pago um preço muito alto para que você possa viver em paz. Você não é obrigado a viver preso nesse mundo em que você está criando, vivendo, e que está impactando a tua vida. Você precisa conhecer o preço que foi pago. Você precisa ter um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Louvado seja Deus. Porque muitas pessoas ainda continuam presas nos seus pecados. Porque não tem noção do preço que foi pago pela tua vida. A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos dizer
E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Pedro, capítulo 1. Quem achou, diga achei. Olha o que diz o versículo 18. Primeiro livro de Pedro, capítulo de número 1. Está lá depois de Tiago. Isso, não, depois de Hebreus. Depois de Tiago, tá? Depois de Tiago. Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Amém, igreja? Diz assim comigo: comprados pelo sangue de Cristo. O preço pago pela nossa vida foi o preço que é incomparável. Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas que esta terra nos oferece. A Bíblia diz que não foi com coisas corruptíveis. Corruptível é algo que corrompe, corrompível. O preço pago pela nossa vida é incalculável. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem um poder de redenção. Diz assim comigo: o sangue de Jesus tem o poder de redenção. Talvez você pergunte, pastor, o que é redenção? Redenção é libertação. Estou dizendo para você que o sangue de Jesus tem o poder de libertar. O nome de Jesus tem o poder de libertar. Tem o poder de perdoar. Aleluia. E de trazer a reconciliação. Você precisa crer no poder que há no sangue de Jesus. No sangue que foi derramado na cruz do Calvário para libertar a nossa vida. O preço pago pela tua libertação, basta você olhar para ele e ver que por que você ainda está vivendo como escravo? Por que você ainda continua escravo de si mesmo? Por que você ainda continua escravo dos prazeres desta vida, desta carne? Por que você ainda continua mentindo, enganando? Por que você ainda continua enrolando? Por que você ainda continua se destruindo? Se foi pago um preço para te libertar de todas estas coisas. Você pode ser livre a partir de agora. Você pode ser livre do adultério que te prende há anos. Tem pessoas que há anos estão vivendo embaixo de um adultério, se escondendo, tentando se esconder. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: Deus vai expor todos os seus pecados. Deus vai expor todos os seus pecados. Porque com Deus não se brinca. Aleluia. Oh, glória a Deus. Com Deus não se brinca. Aleluia. Você precisa voltar para Cristo o quanto antes.
Você precisa renunciar os teus erros, os teus pecados, enquanto há tempo de você renunciar os teus pecados. Aleluia! Enquanto há tempo, renuncia. Olha para a cruz que está vazia, porque nela havia um Senhor que venceu a morte, que ressuscitou para que você tivesse vida. Então eu tenho algo a dizer a você nesta noite. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, porque Jesus Cristo te iluminará. Louvado seja Deus. É hora de você se libertar, se levantar, sair deste mundo de morte espiritual, porque o Senhor, Ele quer restaurar a tua vida. Louvado seja Deus. Diz assim comigo: eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Hebreus 9:12 vai dizer assim: não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia. Meu irmão, pega a visão aqui. Foi pelo próprio sangue de Cristo. O sacrifício de Cristo resgatou a nossa vida. O sacrifício de Cristo purifica a nossa consciência. Diz assim comigo: o sacrifício de Cristo purifica a nossa consciência. Olha, Deus tem falado ao coração de muitas pessoas aqui. Eu sei que tem. E você precisa despertar, como diz a palavra do Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, porque tem muitos de nós que estão mortos no pecado, que eu já citei vários deles aqui. Desperta, desperta, se levanta, porque Jesus Cristo, Ele quer iluminar a tua vida e Ele quer iluminar o teu caminho. Presta bem atenção no que eu estou falando aqui. Deus está te dando uma oportunidade. Talvez a pessoa que tem que ouvir isso não está nem aqui agora, vai ver depois. Deus está te dando uma oportunidade. E você precisa se agarrar nesta oportunidade que o Senhor está abrindo sobre a tua vida. Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Diga glória a Deus. Queridos irmãos, o sangue de Jesus tem poder de redenção. O sangue de Jesus tem poder para justificar a nossa vida e nos livrar do pecado. Você precisa crer no poder deste nome. Você precisa crer no poder da justificação. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo justifica. Diz assim comigo: o sangue de Jesus justifica. Diz assim comigo: o sangue de Jesus promove santidade. O sangue de Jesus garante paz. O sangue de Jesus traz vitória. Então chegou a hora de você mudar de rota, mudar de caminho e entregar a sua vida a Cristo. Em nome de Jesus. Nesta manhã de Santa Ceia, é uma manhã de reconciliação. É uma manhã em que você pode se aproximar do corpo e do sangue de Cristo. Pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus erros. E começar, a partir daqui,
a partir de agora, uma nova vida com o Senhor. Você já percebeu que o pecado, ele escraviza o homem? Como é difícil você viver sendo escravo de um sistema, escravo dos prazeres desta vida, desse mundo. Quantas são as pessoas que querem liberdade, mas não conseguem se libertar desse mal? Quantas são as pessoas? E tentativa daqui, tentativa dali, faz isso, aquilo, outro, mas nada resolve a sua vida. Somente Jesus pode te libertar. Eu falo isso com toda certeza do meu coração, que somente Ele liberta. Eu posso até te ajudar no processo de libertação. O irmãozinho, a irmãzinha, pode até te ajudar nesse processo de libertação. É a nossa missão. Mas quem liberta é só Cristo. Somente Ele é quem liberta, mediante a você se confessar ao Senhor. Confessar a Deus os teus pecados. Quanto tempo faz que você não confessa a Deus os seus pecados? Mas confessar mesmo. Chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou um pecador. Eu preciso do perdão dos meus pecados. Porque você sabe que sem perdão não tem vida eterna. Não tem salvação. Mas, pastor, eu não me arrependo dos meus pecados. Então, ora a Deus para que o Senhor te traga o conhecimento e a luz da palavra. Porque nem é pelo sentir, mas é pelo crer. Você não vai parar de pecar porque você vai dizer: eu não sinto mais vontade de pecar. Mentira! Você vai parar de pecar pela fé em Jesus. Não é porque você não vai sentir mais vontade de pecar. Todo mundo sente vontade de pecar, é ou não é verdade? Pecados são um monte, tem uma multidão de pecados que não dá nem para falar tudo aqui. Por exemplo, quem tem mania de falar da vida dos outros, sente a língua coçando o tempo todo, quer falar mal de alguém. É pecado? É pecado. Não é verdade? Quem gosta de passar a mão no que é dos outros, não pode ver um negocinho dando mole no mercado que já quer pegar. É pecado. Tem tanto pecado. Eu conheço em que áreas eu sou tentado a pecar. Você conhece em que áreas você é tentado a pecar? Sim ou não? Não é verdade? Você conhece. E eu vou falar uma coisa para você, não é para entristecer o teu coração, não. Mas é verdade. Você não vai deixar de sentir vontade. Mas se você crê, você não vai mais fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque essa questão de vontade, ela vai vir com o tempo. Não é de uma hora para outra que você vai deixar de sentir vontade. Talvez você com 30 anos de convertido, de vez em quando sente pecado de cometer os pecados que você cometeu há 30 anos atrás. É ou não é verdade? Então esse negócio de que eu não vou mais sentir vontade é mentira, é balela. Isso aí é conversa fiada. Porque vontade você vai sentir, sabe por quê? Porque você é humano. Porque eu sou humano. O que nos livra de não pecar é a fé, é o amor. Aleluia. Que nos impede. É o temor a Deus na vida. É o respeito ao Senhor que nos impede de pecar. Porque eu conheço dezenas e talvez centenas de pessoas que falam assim: eu parei de ir para a igreja porque eu não consegui parar de pecar. Poderia ter continuado vindo para a igreja mesmo pecando. Eu parei de ir para a igreja porque a carne é fraca. E você acha que o mundo vai ter vitamina para a sua carne. Não é verdade? Meu querido, você viver nesse mundo, se alimentando com as coisas desse mundo, é a mesma coisa que você tomar tubaína todo dia.
É a mesma coisa que você tomar Coca-Cola todo dia, é a mesma coisa que você comer miojo todo dia, é a mesma coisa que você comer salsicha todo dia. Vai encher, mas vai te fazer um mal danado. E vai diminuir o teu tempo de vida. Quem entendeu, diga eu entendi. Porque as coisas deste mundo é desse jeito. Te alimenta naquela hora, mas está te fazendo um mal danado no seu organismo. As coisas do mundo é assim. Te alimenta naquela hora, mas está te fazendo um mal danado, te afastando cada vez mais de Deus e te levando cada vez mais para perto da morte e do inferno. Agora aqui, pode vir, mesmo sendo um pecador. Pastor, mas eu estou me prostituindo, vem para a igreja. Pastor, mas eu estou em adultério, vem para a igreja. Pastor, mas eu estou em fornicação, vem para a igreja. Pastor, mas eu estou no vício, vem para a igreja. Pastor, mas eu estou em pecado, vem para a igreja, mesmo estando em pecado. Porque aqui o Senhor vai falar com você. Aqui tem palavra de salvação para a tua vida. Aqui tem oração por você. Aqui tem pessoas orando, intercedendo pela tua vida. E você será liberto deste mal, em nome do Senhor Jesus. E quanto aos teus acusadores, um dia eles vão se converter também, não se preocupa não. Não se preocupa com quem te acusa, com quem te aponta o dedo. Um dia eles vão se converter também. Mas não deixe de buscar a Deus porque você está em pecado. Não deixe de buscar a Deus porque alguém te acusa, porque alguém te aponta. O Senhor disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aleluia. Vinde a mim, viciado. Vinde a mim, prostituta. Vinde a mim, ladrão. Vinde a mim, todos vós que estáis vivendo em pecado, está dizendo o Senhor. Porque eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Hã? Quem disse que igreja é lugar para a gente certinho? Lugar para a gente certinho é lá na glória. Hã? Aqui é lugar para a gente enrolado mesmo. Aqui é lugar para a gente torta mesmo. Aqui é lugar para quem está no pecado mesmo. Você está entendendo? Porque é aqui que o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. Louvado seja Deus. É aqui que o Senhor vai operar na tua vida. Por isso que eu não julgo, irmão. Não julgo ninguém. Não julgo ninguém. Você está entendendo? Porque eu sei que é difícil você se libertar das coisas que te oprimem. Alguns têm mais facilidade, outros têm dificuldade imensa para se libertar. Mas uma coisa é certa, o dia que você desistir de lutar, a morte vai tomar conta de você. Não desista, luta, persevera, que você ainda há de subir nesse púlpito ou em qualquer outro, para testemunhar que o Senhor Jesus Cristo te libertou. Louvado seja Deus, porque esta é a obra do Senhor. O preço pago pela tua vida não foi em vão. O Senhor não abre mão de você. O Senhor não abre mão da tua casa, da tua vida, da tua família. O inferno está aberto para você. Mas se você crer, as portas do inferno serão fechadas. Aleluia. Quando você se decidir por Cristo, e terás uma vida abundante no Senhor. Porque o Senhor pagou um preço alto pela tua libertação. Se coloque em pé. Aleluia. O homem estava na cruz. E todo mundo achava que na cruz era o fim daquele homem. Todos achavam que naquela cruz era o fim de 3 homens. Porque havia 3 cruzes. 3 homens pendurados, cada um em uma delas. 2, a Bíblia chama de malfeitores. E um era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todo mundo achava que a vida daqueles homens acabaria por ali. Mas é com alegria no coração que eu vou dizer para você. 2 permaneceram vivos, aleluia. 2 permaneceram vivos porque Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele morreu fisicamente, mas ele recebeu Jesus na sua glória, foi recebido pelo Senhor na sua glória, louvado seja Deus. Aleluia. E como nós, aleluia, também receberemos esta glória um dia.
Diz assim comigo: só morreu um dos três, porque dois estão na bênção. Um é o Salvador, o outro é o bandido que foi regenerado, transformado e liberto pelo poder do Senhor. Amém? Olha, quem sabe tem cova aberta para a tua vida. Quem sabe tem catatumba aberta para você. Mas o Senhor pode fechar hoje em nome de Jesus. O Senhor pode te trazer vida e vida em abundância. Coloque a tua mão no teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus soberano, Deus de amor, Pai eterno, graça nós te damos por este momento, por esta palavra. Nós não estamos aqui para julgar e para condenar ninguém, mas nós estamos aqui, Senhor, pregando a tua palavra, para ajudar o seu povo a ter uma vida na tua presença, a buscar uma vida de santidade, aleluia. Papai querido, livra os meus irmãos do pecado, livra eles, meu Pai, desta dependência, meu Deus, essa dependência do pecado, dos prazeres da vida, da carne. Dê livramento, Senhor, em nome de Jesus, para este povo. Dê livramento, Senhor, para estes irmãos. Em nome de Jesus Cristo, soberano Deus. E opera sobre a vida deles com o teu poder. Limpa, lava, purifica e restaura. Queridos irmãos, eu gostaria que nesse momento, não precisa de vir aqui na frente, nem levantar sua mão, mas peça perdão a Deus do seu pecado. Em nome de Jesus. Peça perdão a Deus do seu pecado. Eu vou deixar você orando 2 minutos, pedindo perdão a Deus. Eu sei que talvez é pouco, 2 minutos, mas vai lá. Peça perdão a Deus agora, fale com Ele. Aleluia. Perdoa, Deus. Perdoa o pecado desse irmão. Perdoa o pecado dessa irmã, meu Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, o pecado dele, o pecado dela. Ajuda essa pessoa a se livrar desse mal, desse pecado. Em nome de Jesus. Ajuda, Deus. Amém, irmãos? Eu quero fazer um apelo aqui. Tem alguém aqui nesta noite desviado da presença do Senhor? Pastor, eu não estou desviado, mas eu estou meio parado, eu estou meio desanimado. Você quer se reconciliar com Deus essa noite? Dê um sinal com a sua mão. Se há alguém aqui nesta noite, dê um sinal com a sua mão. Fala, pastor, eu quero voltar para Cristo hoje. Quero voltar para a fé. Se alguém dá um sinal com a sua mão, ou até você que talvez vai assistir esta mensagem da sua casa, porque talvez você está em casa assistindo esta mensagem, talvez Deus tenha falado no teu coração. Eu quero dizer para você que está aí na sua casa, talvez faz 10 dias que eu preguei essa mensagem aqui na igreja, talvez faz um dia, uma semana, mas Deus quer resgatar a tua vida. Deus quer libertar você. Você está no pecado. Deus conhece teu coração. Deus conhece teus passos. Mas o Senhor trouxe essa mensagem hoje aqui para falar com você. Para você voltar para Cristo. Para você se render aos pés do Senhor. Deus, Ele tem planos para a tua vida. Para a tua casa, para a tua família. Entregue a tua vida a Jesus. Entregue a tua vida a Jesus. E se você tem dificuldade para andar na fé, na caminhada, conte comigo nessa caminhada. Me deixa uma mensagem aí no YouTube ou no Facebook, eu vou entrar em contato com você e eu vou ajudar você a caminhar com Cristo, em nome de Jesus, porque eu sei que Deus está fazendo a obra.
Falei para os irmãos que um dia desses um irmão me ligou lá da África para prosear comigo, para conversar. A gente não tem noção, mas a mensagem está aí, está chegando em lugares que a gente não consegue chegar. Por isso que eu falo para os irmãos, vai lá, compartilha a mensagem, ajuda a divulgar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite que tomou a decisão de ser batizado nessa manhã? Alguém aqui que tomou a decisão de ser batizado? Senhor, eu quero batizar. Amém? Aleluia. Nós já temos uma irmã que vai batizar agora em agosto. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui na frente esses irmãos de fé. Eu estou muito feliz porque a nossa irmã Antônia do Carmo Biazon, ela voltou para a igreja. Voltou para Prudente, né, irmã? Voltou para a igreja em nome de Jesus. Vem cá que eu quero orar pela tua vida. E a irmã voltou aqui a congregar conosco. Olha que bênção de Deus, né? Deus é fiel. Quero dizer para a irmã que nós estamos muito felizes, viu? De receber a senhora aqui novamente em nome de Jesus. Conte com a nossa ajuda, com as nossas orações. Estamos juntos em nome de Jesus. Amém? Fica aqui do meu ladinho que eu quero orar para a senhora. Nós vamos receber também hoje aqui como membros a irmã Sônia Grilo, é isso? Lourenço. Isso, vem cá, minha querida irmã. E Mateus Grilo Lourenço, que é o filho da nossa irmã. Isso, pode ficar aqui do ladinho. Isso. Nós vamos, glória a Deus. Ei, meu irmão Mateus, bênção do Senhor. Amém. Você gosta de tomar tereré ou não? Não. Não gosta não? E chimarrão, você toma? Não. Pelo menos café. Coca-Cola. Coca-Cola? Então eu vou lá para nós tomar uma Coca Diet. Amém? Glória a Deus. Estou feliz que você veio para cá, viu, meu querido? Em nome de Jesus. Para nós é motivo de muita alegria estar recebendo você aqui como membro da igreja, como nosso irmão em Cristo. Estou muito feliz mesmo, tá bom? E você vai receber um abraço de cada irmão aqui. Vai participar conosco do grupo de homens, vai participar do churrasco que você gosta. Opa. Ah, é nós, né? Vai comer carne com nós aqui, em nome de Jesus. Também estou muito feliz, viu, minha irmã? Que você vê. E você tem sempre a oportunidade de louvar. Pastor, hoje eu quero louvar o hino da harpa, eu quero trazer uma saudação. Amém. Aqui, nós estamos aqui para fazer a obra mesmo. Amém? Estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos recebê-los em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou tão feliz hoje de estar recebendo de volta na cidade, de volta na igreja, a nossa irmã Antônia. Seja louvado o teu nome pela vida dela, pelos familiares dela. Que o Senhor abençoe grandiosamente a vida da nossa irmã Antônia, em nome de Jesus. Estou feliz pela vida da irmã Sônia, essa mulher que é uma missionária, uma serva do Senhor, e que veio falar comigo hoje, meu Pai, porque o Senhor deu uma visão para ela que aqui era o lugar para ela estar congregando. E nós a recebemos como membro desta igreja em nome de Jesus. Esta mulher que serve ao Senhor e que vai servir conosco, já está com a mão no arado, em nome de Jesus Cristo. E o nosso irmão Mateus, que bom ter o irmão Mateus aqui conosco. Em nome de Jesus Cristo, obrigado pela vida dele. Nós te damos graça e louvores por esse homem, em nome de Jesus Cristo, por estas pessoas, por estas famílias que aqui estão. Nós abençoamos a vida deles e recebemos eles como membro da nossa igreja. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus, Deus abençoe, minha querida. Em nome de Jesus, Deus abençoe, meu irmãozão. Em nome de Jesus, estamos juntos, viu? Isso, recebe aqui um abraço dos irmãos. Diácono, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Obrigado, José. Obrigado, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, é maravilhoso. Agora, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Eu quero despedir agora dos irmãos que estão em casa, né? Irmãos que estão em casa, Deus te abençoe e te guarde. Sobre ti resplandeça o rosto.
e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Quero convidar os diáconos, que nós vamos